Também houve a morte do Ayatollah, o líder supremo do regime iraniano, que é o líder religioso e político, o Ali Khamenei. E por causa disso, algumas manifestações já estão sendo registradas, como por exemplo a do Hezbollah, que tem uma ligação ali muito forte com o próprio Irã. Queria saber de você sobre todos esses países aí, que agora a gente estava falando do Estreito de Hormuz, mas dá para ver muitos ali, né? A Arábia Saudita, o Iraque, tem o Kuwait, todos esses já estão sendo atingidos nas respostas do Irã para os Estados Unidos, principalmente, porque com Israel as respostas têm sido muito diretamente a Israel. Israel está a 2.000 quilômetros do Irã, mas em relação aos Estados Unidos, que estão muito longe, eles estão atingindo as bases militares aí da região dos norte-americanos por ali. Então eu queria que você também trouxesse um pouco mais sobre esse contexto desses países que estão ali muito perto do Irã e que devem sofrer bastante com essa represália do Irã ou essa resposta do Irã, e o que isso muda também para a economia. Você já falou um pouquinho sobre a Arábia Saudita, que está aí estudando essa entrada de vez na guerra, e acho que daí a gente pode até um pouco ampliar sobre a participação da Europa. Ontem a gente já teve manifestações também da Europa mais fortes, o Reino Unido dizendo que, por enquanto, vai participar de forma defensiva e não ofensiva, não vai atacar, mas vai se defender e vai deixar à disposição dos Estados Unidos bases também importantes para fazer essa defesa. O presidente da França, Macron, também se manifestou falando que vai melhorar as suas armas, ainda não diretamente com relação ao conflito, mas a gente sabe que surge essa fala a partir disso. Então, queria que também você falasse um pouquinho mais sobre primeiro, a participação de outros países do Oriente Médio e como essa guerra vai chegando mesmo ao Ocidente. Excelente ponto. Eu também tenho buscado acompanhar como os países europeus têm se comportado com relação a essa ameaça do regime dos ayatollahs. Os mísseis balísticos iranianos foram desenvolvidos ao longo de décadas com o apoio da União Soviética, da extinta União Soviética, e também de outras nações limítrofes, notadamente China. E essa tecnologia que foi desenvolvida mesmo com o Irã sob sanções, permitiu esse poderio mais amplo e essa ameaça verdadeira à civilização ocidental. Eu li ontem e anteontem sobre manifestações de líderes europeus e, salvo engano, no domingo, a Giorgia Meloni, a líder italiana, a presidente italiana, ela se manifestou no sentido de uma maior proteção ao Vaticano, inclusive com estruturas de defesa no sul da Itália, por uma possível ameaça ao Vaticano e por ser ali uma cidade centro, um epicentro do catolicismo, e aí a gente começa a transbordar um pouco aqui, Natália, da questão geopolítica, e a gente começa a ter eventuais lastros religiosos multilaterais sendo envolvidos. Então, a Itália se precavendo para eventuais ataques de mísseis balísticos na região de Roma, onde fica o Vaticano, que é o centro do poder espiritual do catolicismo. Outras nações também. Emmanuel Macron sinalizou, como você muito bem trouxe, a questão de armas nucleares, inclusive de aumentar seu poderio nuclear. E na região do Golfo, o que nós temos é uma distinção ou uma tentativa dos países limítrofes de não se envolver na guerra, porque, aqui dando um passo atrás, Natália, o Irã, um pouco do Iraque e um pedaço do Afeganistão, onde se concentram quase a totalidade dos muçulmanos da vertente xiita. Ela é a minoria no Oriente Médio e no mundo, é algo como 10% do mundo islâmico. E 90% do mundo islâmico, dos muçulmanos no mundo, são sunitas. E se você observar no mapa, praticamente todos os países circunvizinhos do Irã são de profecia de fé sunita. Então, existe também esse desafio, essas rusgas históricas entre xiitas e sunitas que remontam de décadas, que podem ser afloradas num eventual embate mais direto. Então, esses países limítrofes têm buscado não se envolver, não só pela questão de ter um afloramento dessas questões religiosas, mas também especialmente porque há interesses econômico-políticos dos enlaces desses países, notadamente com o Ocidente, especialmente com Israel, com os acordos de Abraão, e com os Estados Unidos. Então, você tem uma situação delicada e é a vontade do regime dos ayatollahs
de novo, né, de trazer esses países para o conflito, ampliando a magnitude, fazendo com que o Ocidente, de certa forma, venha se envolver. Eu não acredito que esses países devam se envolver diretamente. A obliteração das estruturas e a neutralização de lideranças do regime dos ayatollahs tem sido cirúrgica pelos governos de Donald Trump e de Benjamin Netanyahu. E apesar das mortes que têm acontecido em função de bombardeios no Irã, que são centenas já, infelizmente, as ações têm sido muito objetivas no sentido de alijar o regime dos ayatollahs. Então, o que a gente percebe é isso. O regime iraniano tentando responder à sua forma, e é importante separar o regime dos ayatollahs, que é uma faixa muito pequena, estreita, da estrutura do país Irã, e de uma absoluta maioria, mais de 90% da população que não quer esse regime, que quer se libertar e não consegue, está aprisionado. Então, são duas coisas. Não é o povo iraniano que é contra o Ocidente, Israel ou Irã. É uma pequena fração barulhenta, de algo como 10%, 15% da população, que apoia os ayatollahs, e os ayatollahs pautados nisso se encorajam a desafiar também os seus vizinhos. E essa capacidade militar, para concluir, Natália, ela é perigosa, uma vez que o Irã desenvolveu não só mísseis balísticos, mas drones e outras capacidades que geram efeitos extremamente danosos. Basta a gente observar nos últimos dias edifícios de áreas turísticas de Bahrein, Dubai, estruturas mais utilizadas para o turismo mesmo sendo atacadas. E essa é uma das diferenças entre Estados Unidos e Israel, nessa coalizão em que se busca ferir o regime e estruturas de inteligência iranianas e de poderio bélico, vis-à-vis o regime dos ayatollahs, que ataca deliberadamente civis do outro lado. Então, você começa a perceber essa diferença comportamental e isso começa a ficar mais claro.